Vamos abrir as promessas de Deus. Vamos a abrir las promesas de Dios. Evangelho de São Lucas. Evangelio de San Lucas. 2 versículos para a nossa meditação. 2 versículos para nuestra meditación. E a nossa fé chega a 1000%. Y nuestra fe llega al 1000%. Vocês já estão com a fé 1000%. Ya están con la fe al 1000%. É muita alegria, muita felicidade, irmãos Y ouvintes. felicidad, hermanos oyentes. Quando comparecemos aqui no templo da glória de Deus. Cuando concurrimos al templo de la gloria de Dios. Parece uma família. Parece una Que familia. há muito tempo não se Que víamos. hace mucho tiempo no E veíamos. agora se encontramos. Y ahora nos E encontramos. se alegramos no Y Senhor. nos alegramos en el Señor. Isto é bom Esto es demais. demasiado bueno. Evangelho de São Lucas. Evangelio de San Lucas. Capítulo. Capítulo, Já les digo. Capítulo 5. Capítulo 5. Verso 31 e 32. Versículo 31 y 32. Para Deus falar aos nossos corações. Para que Dios hable a nuestros E corazones. voltarmos curados. Y volvamos sanados. Os problemas resolvidos. Con problemas resueltos. Milhões de ouvintes. Millones de oyentes. Abra aí as promessas de Deus. Abra las promesas de Dios. O que é promessa de Deus, ¿Qué missionário? es promesa de Dios, Está aí na tua misionero? casa e você não sabe. Está en tu casa y tú no sabes. É aí na tua Sí, Bíblia. ahí en tu Biblia. Contém cerca aproximadamente Contiene cerca aproximadamente de 2000 promessas de 2000 promesas. para você que confia em Deus Para ti te confías en Dios. e vai se entregar a Jesus Y hoje. te vas a entregar a Jesús Só hoy. não se entregar para Jesus, Solo al entregarse a Jesús. vai ser curado, Será sanado. transformado, Transformado. problema resolvido, Problema com a resuelto. vitória total. Con victoria total. Grita, sai de mim, Satanás! Sai em nome de Jesus! Sai, demônio, em nome de Jesus! Vamos lá, igreja. Vamos, iglesia. Capítulo 5, verso 31 e 32. Capítulo 5, versículos 31 y 32. Vamos, milhões de ouvintes. Vamos, millones de oyentes. Recite conosco Repita con nosotros. que o diabo vai cair por terra. Que el diablo va a caer a la Só tierra. em você recitar Solo al tú repetir estas palavras de Jesus. esas palabras de Jesús. Capítulo 5 de São Lucas, Capítulo 5 de San Lucas. verso 31 e 32. Versículo 31 y 32. E Jesus, Y Jesús. todo mundo, Todo. e Jesus, Y Jesús. respondendo, disse-lhe: Respondiendo les dijo: não necessitam de médico no necesitan de médico os que estão sãos, los que están sanos. mas sim, Pero alucanda, labarianda, labar, gloria a Dios. mas sim, Pero sí, os que estão enfermos. los que están enfermos. Eu não vim chamar os justos, No he venido a llamar justos, mas sim pero sí os pecadores. a los pecadores. Arrependimento. Grita, meu Deus. Grite, medio. Habla ahora a mi coração. Amém, Jesus. Que lindo. ¡Qué lindo! Jesus está aqui. Jesús está aquí. Espírito Santo está sendo derramado aqui agora. Se lo derramaba ahora. Podeis assentar. Pueden sentarse. É maravilhoso. Es maravilloso. As palavras de Jesus. Las palabras de Jesús. Elas nos comovem. Ellas nos conmueven. Elas tocam em nossos corações. Toca nuestro corazón. Elas fazem nos sentirmos sensibilizados Hace que sintamos às sensibilizados palavras de Jesus. a las palabras Ei, de que Jesús. lindo! Sí, qué lindo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Nuestro Señor Jesucristo, passando pelas recebedorias pasando por las recibidurías de impostos, de impuestos, encontrou ali um homem chamado Levi. encontró a un hombre llamado Leví. E Jesus olhava, vê, não a aparência, mas Jesús no veía la apariencia, a sino sinceridade do coração. la sinceridad del corazón. E disse a Levi: Y le dijo a Leví: segue-me. sígueme. E ele abandonou tudo, Y él abandonó todo. emprego rendoso, Y le empleó buen que eu sueldo. creio que até desviava dinheiro, Que hasta desviaba dinero, creo. como cobrador de impostos, Era cobrador de impuestos. empregado público. Sí, empleado público. Seguiu a Jesus Y le siguió a Jesús. e convidou Jesus para ir na casa Y le dele. invitó a Jesús a ir a su casa. Minha casa está cheia de demônios, Y dijo: Jesus. mi casa está llena de demonios, Jesús. Eu chegando lá, os demônios vão embora. Llegas allá, demonios, Aleluia, glória a Deus. aleluya, Glória a Jesus. Gloria a Jesús.
Minha família só vive em briga, Senhor Mi Jesus. familia solo está en pelea, Señor Se Jesús. eu entro em casa, os demônios da briga da minha família vai embora. Mientras en mi casa demonios de pelea de mi familia se van. E diz que ele fez um banquete para nosso Jesus. Dice que hizo un banquete para nuestro Jesús. Como ele era muito conhecido entre os publicanos, Como era muy conocido entre los publicanos, cobradores de impostos, los cobradores de que impuestos, defraudavam o governo, que defraudaban al gobierno, desviando dinheiro. desviando el dinero. E lá estava um banquete muito grande. Allí estaba un banquete muy grande. E Jesus estava no meio Y deles, Jesús estaba entre ellos, com os apóstolos con los apóstoles e os fariseus, y los fariseos, que era o povo judeu. que era el pueblo judío. Fariseu era uma religião Fariseo famosa, era una religión famosa, a maior daquela época. la más grande de esa época. Disseram para os discípulos Y le de dijeron, Jesus, a los discípulos de Jesús le dijeron, ele come com os publicanos. y él come con los publicanos Y pecadores. y pecadores. Estavam assustados. Estaban asustados. Ele não é o filho de Deus? Era un hijo de Dios. ¿No es Como hijo de agora Dios? está aqui, ¿Cómo ahora está aquí? na casa de Levi? En la casa de Leví. Este Levi, irmãos e irmãs, Este Leví, hermanos y é o hermanas, mesmo que escreveu o Evangelho em São Mateus. es el mismo que escribió el Evangelio de San O Evangelho de São Mateo. Mateus, Jesus mudou o nome dele, En San Mateo Jesús le cambió el porque nombre ele foi de él, transformado porque fue transformado pelo poder de Deus, por el poder de Dios, por ter aceitado o chamado de Jesus, por haber aceptado el llamado de para Jesús, seguir a Jesus. para seguirle a Jesús. Na mesma hora, Jesus En transformou, el mismo instante Jesús le transformó, recebeu aquela decisão recibió esa na decisión sua mente, o seu coração, en su mente, su corazón, de abandonar o roubo, de dejar el a robo, mentira, la a mentira, falsidade, la a falsedad, hipocrisia, la e hipocresía todo tipo de y pecado. todo tipo de O pecado. Espírito Santo faz isso. El Espíritu Santo Eu hace sei esto. quando eu aceitei Jesus. Sí, cuando yo acepté a Ei, que Jesús. maravilha! Qué Que maravilloso. força eu senti em minha Que vida fuerza para sentí. dominar o mundo. Oh, maravilha! Eita, lá das crianças. Senti aquela força de abandonar os vícios, Sentí esa fuerza de dejar los vicios. aquela força de abandonar os La pecados, fuerza de abandonar los o pecados. mundo de trevas, El mundo de tinieblas. o mundanismo, El mundanismo. que eu nunca tinha esta força em minha vida. Que nunca tenía esta fuerza en mi vida. Quando recebe Jesus, Pero cuando recibe a Jesús, Deus já derrama uma porção do Espírito Santo. Dios derrama porción del Sobre Espíritu nossos Santo corações. sobre nuestros corazones. E foi o que aconteceu com Y Levi. fue lo que sucedió con Aleluia! Aleluya. Levi agora queria estar com Jesus, ao lado de Jesus. Leví quería estar al lado de Jesús. Que descobriu em Jesus Porque descubrió en a Jesús sua felicidade, su felicidad, seu perdão, su perdón, sua salvação, su sua salvación, cura, su sua sanidad, solução dos problemas su solución e de vitória problemas contra os y demônios. victoria contra los demonios. Então os apóstolos Entonces los ficaram sem apóstoles responder. se quedaron sin responder. Mas Jesus, que sabe todas as coisas, Pero Jesús, que sabe todas las mesmo cosas, que não escutando nós falar, ele sabe de tudo. aunque no escuchándonos hablar, Él sabe todo. Porque ele conhece o que está dentro dos nossos corações. Porque Él sabe lo que está dentro de nuestros Respondeu corazones. para os fariseus, Y le respondió a los para os fariseos, doutores da lei, a los doctores de la ley, para os escribas. a los escribas. Os sãos não precisam de médicos, Los sanos no necesitan mas médicos, sim os doentes. pero sí los enfermos. Aleluia. ¡Aleluya! Glória a Jesus. ¡Gloria a Jesús! E ele continua dizendo, eu não vim chamar os justos, Siguió diciendo, yo no vine a llamar a mas justos, os pecadores sino que a ao pecadores, arrependimento. al arrepentimiento. Então Jesus só pode chamar Jesús solo puede llamar o homem e a mulher al hombre y la mujer que se sente pecador. que se sienten pecador. Se ele não se sente pecador, Si él no se siente pecador, não precisa de Jesus. no necesita a Jesús. Assim como o que tem saúde, Así como el que tiene não salud, precisa dos médicos. no necesita de médicos. É assim ou não é? ¿Es así o no es? Assim também, se ele não se sente que é pecador, Así también si no se siente que es para pecador. que Jesus? ¿Para qué Jesús? Jesus veio para perdoar. Jesús vino para perdonar. E ele não tem pecado para ser perdoado. Y él no tiene pecado para ser Para perdonado. que aceitar Jesus? ¿Para qué aceptar a Jesús? Ele Y él não fuma, não bebe, não joga, não tem enfermidade. no fuma, no bebe, no juega, no tiene enfermedad. Por que aceitar Jesus? ¿Por qué aceptar a Jesús? Sendo que ele não precisa Siendo que no necesita dos milagres de Jesus. de los milagros de Jesús. Mas Jesus, eu não vim Pero Jesús dice, no vine por causa dos justos, por causa de los porque justos. os fariseus, Porque los fariseos, saduceus, saduceos, os escribas, los escribas, doutores da lei, doctores de la se ley, achavam perfeitos, se creían que não perfectos, tinham pecado. que no tenían pecado. Mas Jesus Pero Jesús arrasou com eles. arrasó con Quando ellos. Jesus respondeu Cuando Jesús respondió por todos os por apóstolos, todos los apóstoles,
E dizendo, y diciendo, respondeu e disse-lhes. respondió y les dijo, Jesus respondeu, Jesús disse-lhe, le respondió y les dijo, não necessita de médicos que estão sãos, no necesitan médicos los que mas están sim sanados, os que estão enfermos. pero sí los que están E enfermos. é verdade ou não é? Es verdad o no es. Quem tem saúde não se vê nos hospitais, El que tiene salud no se ve en los nos pontos de hospitales, socorros, en los primeros nas auxilios, clínicas. en las clínicas. Ele está trabalhando, Está trabajando, ganhando dinheiro, ganando querendo dinero, ficar rico. queriéndose quedar rico. Mas quem está doente, Pero el que está enfermo, enfrenta até as filas, y hein? enfrenta hasta filas, Espera até 60 dias espera hasta 60 para uma días consulta. para una consulta. Até lá, hasta allá, chegar a 60 dias, llegan 60 días, ele já morreu. y ya murió. É nosso governo, Sí, nuestro só gobierno cuida mal do SUS solo cuida más el sur para dar dar assistência para o povo. asistencia al pueblo. Não morrer tanto E não moram na tanto espera em la espera das consultas, de las consultas, dos de medicamentos, los medicamentos. dos exames. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Amén. Ele disse, eu não vim chamar os justos, Dice, no vine a llamar a justos, mas os pecadores sino que a pecadores, ao arrependimento. al arrepentimiento. Que arrependimento? ¿Qué es arrepentimiento? É o pecador abandonar os seus pecados. Es que el pecador abandona sus Isto pecados. chama-se Esto se llama arrependimento. arrepentimiento. Se não abandonarmos nossos pecados, Si no abandonamos nuestro pecado, não houve arrependimento em nós. no hubo arrepentimiento en E nosotros. quem dá esta ¿Y força quién da esta fuerza? para nós abandonar os nossos pecados? ¿Quién da la fuerza para que dejemos nuestros Para pecados? abandonar os vícios Para dejar los e vicios tudo aquilo que não agrada a y Deus. todo aquello que no agrada a Dios. Aí está a grande verdade. Ahí está la gran Só verdad. quem aceita Jesus Cristo Solo el que acepta a Jesucristo recebe esta porção divina, recibe esta porción divina. aquela convicção Aquela da convicção. calabaçurianda la paz de Deus em sua vida, De Dios en tu vida. do Espírito Santo. El Espíritu Santo. Oh, maravilha! ¡Qué maravilloso! Eu digo isso com experiência própria. Digo eso con experiencia propia. Eu queria abandonar o cigarro e nem o cigarro eu conseguia abandonar. Yo quería dejar el cigarrillo y ni lo logré abandonar. Tentei por 2 vezes, Intenté 2 veces. mas quando aceitei Jesus, Pero cuando acepté a Jesús, adquiri convicção da adquirí minha fé. convicción de mi fe. Calabaçurianda. Gloria É tremendo, irmão, sorrindo. a Dios. Es tremendo, hermano creyente. Glória a Deus. Gloria a Dios. E com a maior facilidade, Y con más grande facilidad. abandonei tudo que não agradava a Deus. Dejé todo lo que no agradaba a Dios. Abandonei o mundo, Dejé el mundo, futebol, el fútbol, televisão, la televisión, música profana, la música profana, palavrões, las groserías, cinema, el cine, carnaval, el carnaval, baile, el baile, enfim, en fin, tudo que o mundo oferece. todo lo que el mundo Foi a ofrece. maior facilidade Fue la más grande facilidad. que eu tinha convicção agora Tenía convicción ahora que eu podia abandonar tudo que podía abandonar todo. que não ia me fazer mais Que no me iba a falta. hacer más falta. Quem pode dar esta convicção ao homem, à mulher? ¿Quién puede dar esta convicción al hombre y la Ao mujer? Pai, Jesus El Padre Jesús e o Espírito Santo. y el Espíritu Santo. Se não aceitar Jesus, Si no acepta a Jesús, o homem não tem força para abandonar el hombre no tiene fuerza para abandonar nem o cigarro, ni el cigarrillo, nem a bebida alcoólica, ni la bebida nem os alcohólica, jogos. ni los Não juegos. tem força de abandonar nenhum pecado. No tiene fuerza para abandonar ningún pecado. Esta força não é da nossa carne, Esta fuerza no es de nuestra carne. é do Espírito Santo que desce sobre nós. Es del Espíritu Santo que desciende sobre nosotros. Amém. Amén. Esta força do Espírito Santo que é derramada em nossos corações. Esta fuerza del Espíritu Santo que se derrama en nuestro Hora que corazón. aceitamos a Jesus, Cuando aceptamos a Jesús. aí passamos a ter este ser divino Y comenzamos a tener este ser divino em nossos corações. en nuestros corazones. E aí ele domina a nossa mente, o nosso ser, a nossa vida. Ahí Él domina nuestra mente, nuestro ser, nuestra Por vida. incrível que pareça, Por increíble que parezca, nós somos transformados. somos transformados. Aquele velho homem desaparece, o velho homem do pecado, Aquel viejo hombre desaparece, el del dos pecado,
vícios, de los vicios, das coisas profanas, de las cosas profanas, desaparece. desaparecen. E aparece um novo jovem, Y aparece un nuevo joven, uma nova jovem, una nueva joven, uma nova mulher, una nueva mujer, novo homem nuevo agora, hombre com a ahora, Bíblia debaixo do braço, con la Biblia bajo el brazo, falando sobre as coisas de Deus, hablando solo cosas de Dios, esqueceu do futebol, se olvidó del do fútbol, pecado, del pecado, então de perto cerca os homens e a mulher, que de tan cerca em rodea a los todo hombres y lugar mujeres, que ele estiver, en todo lugar donde estuviera. aí somos libertos, Ahí irmãos. somos liberados, hermanos. Não porque nós temos força em nossa carne, No não. porque tenemos fuerza en nuestra carne. Nossa carne é miserável, Nuestra carne es mas o miserable. Espírito de Pero el Deus, Espíritu de Dios, Ele nos fortalece. Él nos fortalece. Por isso eu com fé e coragem. Ten coraje. Eu confesso a vocês, Les confieso a se eu ustedes, tivesse aceitado Jesus, si no hubiera aceptado a há Jesús, muitos anos eu estava na sepultura. hace muchos años ya estaría en la sepultura. Talvez Sí. são os ossos, e Tal olha vez lá, hein? solo huesos y mira, Deus aumenta nossos anos de vida sobre a terra. Dios aumenta los años de vida en la tierra. Eu sou testemunha disto, Soy irmãos e irmãs. testigo de esto, hermanos y hermanas. Como dizia o salmista Davi, Como decía el salmista David, tinha passado pelo vale da sombra da morte. que había pasado por el valle de sombra de Eu já muerte. tenho passado pelo vale da sombra da morte. Yo ya he pasado por el valle de sombra Mas de o muerte. Señor Pero el Señor Tem me dado a vida. me ha dado Que maravilha! Glória a Deus, glória a Deus. Gloria a Dios. Amém. Amén. Às vezes eu escuto cada milagre. A veces escucho cada milagro. Aquele irmão que está contando, aquela irmã está contando. Aquel hermano, hermana están contando. Eu apoio a minha fé naquele milagre. Y apoyo mi fe en ese milagro. E aí minha fé aumenta mais Ahí mi fe aumenta más. para continuar com vida e Para- vida com abundância. Para seguir con vida y con abundancia. Portanto, eu gostei de falar muito, Por tanto, no gustaría hablar mucho. mas pero Jesus veio por causa dos perdidos. Jesús vino por causa de los Ele perdidos. veio buscar os justos. Él no vino a buscar justos. O justo não precisa de arrependimento, ele se acha justo. El justo no necesita arrepentimiento y se cree Mas os justo. pecadores, Sino que los pecadores, certa feita, en una ocasión, meus irmãos, dois foram ao templo orar. dos fueron al templo a Um orar. fariseu, outro publicano. Un fariseo y otro O publicano. publicano orava El bonito, publicano oraba bonito. era religioso. Era religioso. O fariseu El fariseo era da seita dos judeus, era de la secta de los dava o judíos. dízimo, Daba el diezmo tudo quanto ganhava, de todo lo que ganaba. jejuava 2 vezes por semana. Ayunaba 2 veces a la En fin. semana. En fin, Era aquele homem, era aquel hombre. parece que tão perfeito, Parece tan perfecto. mas no interior Pero por dentro havia vanglória. había vanagloria, Exaltación, exaltación, soberba. soberbia. Subiu ao templo para orar. Subió al templo para orar. E ele orou bonito, Y él oró bonito, agradecendo a Deus. agradeciendo a Dios. Oh Deus, não sou como os demais Oh homens. Dios, no soy como los demás Robadores, hombres. ladrões. Ladrones, robadores. Que lá estavam publicando Porque também. allá había un publicano también. Foi orar também no templo. Fue a orar también al Os templo. publicanos eram considerados ladrões. Los publicanos eran considerados E ladrones. não somos os demais homens roubadores. No somos como los demás hombres Jejuo 2 robadores. vezes na semana. Ayuno 2 veces a la Eu digo de semana. tudo quanto recebo. Doy diezmo de todo lo que E recibo. se justificou aquela oração linda, Y bonita, se justificó con la oración linda y cheia de bonita. vanglória e de exaltação. Llena de vanagloria y Veja que a exaltación. exaltação Vea que es de exaltación. impede Deus responder Impide que Dios a responda tua oração, tu oración. por mais bonita que ela Por seja. más bonita que sea. Mas Pero este homem orou este hombre oró y e não oró. recebeu a justificação de Pero Deus. no recibió la justificación Não, de mas não Dios. recebeu o milagre. No recibió el milagro. Não recebeu a transformação. No recibió la Ele transformación. precisava ser transformado. Necesitaba ser Para acabar a transformado vanglória. para que acabe la Quando Deus vanagloria. não transforma a nossa vida, Mientras Dios no cambia nuestra vida, nós achamos que não precisamos de Deus. creemos necesitamos de Dios. Nós cremos que na nossa força carnal, Creemos que con nuestra fuerza as carnal, coisas materiais, con las cosas materiales, nos bens que Deus nos dá, con los bienes que Dios nos da, mas depois Pero que después reconhecemos que somos que pecadores. reconocemos que somos Eu nunca me pecadores. senti tão pecador Yo nunca me sentí tan pecador o dia que eu aceitei a Jesus. el día que acepté a Jesús. Eu me senti um trapo, como diz, meus irmãos, na Bíblia. Sentí como un trapo, como dice la Biblia. Paulo dizia que ele se achava como um lixo. Pablo decía que se sentía como basura. Es Ele verdad. perseguia os crentes, Porque né? él perseguía a los creyentes. Participou da morte até de Santo Estevão, que Participó foi de la muerte apedrejado. de Esteban, que fue Mas apedreado. vamos lá, meus irmãos. Pero vamos, mis hermanos. Você que se julga pecador, Tú que te juzgas pecador, que não é digno de ter o perdão, que no eres digno de tener nem perdón, salvação, ni salvación, nem a cura. ni la sanidad. Olha o que o publicano fazia. Mira lo que el publicano Publicano em hacía. pé, Él ni se quedaba ao parado. lado do fariseu, Al lado del que orou fariseo, bonito, que oró ele bonito. batia no peito Se dizendo: golpeaba al pecho diciendo, Oh Deus, oh Dios, tem misericórdia de ten mim, misericordia de que sou mí, miserável que soy pecador. miserable pecador. Amén.
Jesus, Y Jesús, ele não veio por causa daqueles que se achavam perfeitos. Él no vino por causa de los que Que se creen perfeito ninguém é. perfectos, porque nadie es perfecto. Certa feita alguém chamou Jesus, Senhor. En una ocasión le llamó a Jesús Tú eres a alguien, perfecto. Señor, tú eres perfecto. Diz, por que me chamas de bom? Dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bom só há um, Bueno solo hay meu uno, Pai mi que Padre está nos que céus. está en los cielos. Nem Jesus usou Ni Jesús usó aqui nesta vida aquí en esta vida se justificar a si mesmo. justificarse a sí mismo. Mas ele dizia, o Pai me Y justifica. decía el Padre, Aleluya, justifica. gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amém. Amén. Amém. Amén. Vamos lá então sobre o publicano. Vamos entonces sobre el publicano. Estamos falando sobre o publicano hoje, né? Estamos hablando del O publicano publicano está hoy. murmurando lá de Jesus no meio dos El pecadores. publicano murmuraba sobre Jesús entre los pecadores. É, Sí. e Jesus está Y aqui, Jesús está aquí. também entre nós os pecadores. También entre nosotros los pecadores. Tem os pecadores arrependidos Pecadores e arrepentidos. aqueles que não se arrependeram. Y hay aquellos que no se Tem os arrepintieron. pecadores que já abandonou seus Y pecados los pecadores que dejaron sus e aqueles pecados. que não abandonaram seus pecados. Y aquellos que no abandonaron sus Porque, meus pecados. irmãos, antes de aceitar Jesus, Porque hermanos, antes de aceptar a Jesús, eu não achava que fumar era pecado, yo no creía que fumar era pecado. beber bebida alcoólica era pecado. Que tomar bebida alcohólica era pecado. Jugar. O el jugar. Não, quando eu nasci já havia isso. Cuando nací ya había eso. Era uma coisa natural Era algo para mim. natural para mí. Mas quando eu aceitei Jesus, Pero cuando acepté a eu Jesús, vi a minha miséria. Eita, labacianda, labá. Ei, maravilha. Gloria a Dios. Aí aquele Davi soberbo, Ahí David soberbio, cheio de vanglória, lleno de vanagloria, que era católico, legado mariano, que era católico congregado de María, batia no peito, eu nasci nesta religião e nela vou se morrer. golpeaba el pecho diciendo, en esta nací y en esta voy a morir. Agora chorava arrependido dos Ahora seus pecados. lloraba arrepentido de sus Pela pecados. primeira vez, Por la primera vez, arrependendo seus pecados. arrepintiéndose de sus pecados. E foi aí que Deus transformou a minha vida. Fue ahí donde Dios transformó mi E eu vida. recebi esta graça na hora. Y recibí esta gracia al Deus é meu instante. testemunho que na mesma hora abandonei o cigarro, Dios es mi testigo de que en ese Bebida momento alcohólica. dejé el cigarrillo, la bebida alcohólica, Jogo. los juegos de baralho, de barajas, abandonei futebol, el juego del fútbol, programas mudando rádio. programas mundanos de la Televisión. radio, la televisión. Mas virou fanático. Se volvió fanático. Assim. Así. É melhor ser fanático pelas coisas de Deus Mejor ser fanático para cosas de do que Dios. quando Jesus vier ficar aqui. Aquí. Oh, maravilha. Maravilloso. Vamos, Brasil! Vamos, Brasil. Amém. Amén. Vamos, Brasil, toda a terra aceitar Vamos, Jesus. Brasil y la tierra a aceptar a Jesús. Você precisa de Jesus. Tú necesitas de Você Jesús. se acha um miserável pecador? Te crees un miserable pecador. Tem que aceitar Jesus. Entonces tiene que aceptar a Jesús. Ele te justificar. Para que Él te Perante justifique o Pai. ante el Padre. Quem aceita El Jesus, que acepta a Jesús. no último Y dia, en el último día, Jesus vai fazer a apresentação deste homem, desta mulher a Jesús Deus. hará la presentación de este hombre y mujer Diciendo, delante de Dios, Pai, diciendo, Padre, Esses foram comprados, ellos fueron comprados, lavados e remidos no meu y sangue redimidos en mi que eu sangre, derramei na cruz do Calvário. que derramé en la cruz del Calvario. Aleluia. ¡Aleluya! Então, no último dia, quem vai nos justificar é El Jesus. último día que nos va a justificar Eu Jesús. só vou ler mais uma vez. Solo leeré una vez Eu más. subi aqui com a mente só pensando na cura de vocês hoje. Subí aquí solo pensando en la sanidad de Na ustedes solução do hoy. problema de vocês hoje. En la solución del problema de Porque eu ustedes sei hoy. quanto é maravilhoso ser curado por Jesus. Porque sé cuánto es maravilloso ser sanado por Jesús. Como é maravilhoso ter os problemas resolvidos por Deus. Cómo es maravilloso tener problemas resueltos por Dios. Amém. Amén. Deus já me curou de enfermidades incuráveis. Dios ya me sanó de enfermedades incurables. Deus já resolveu meus problemas até insolúveis. Dios ya solucionó mis problemas Para a insolucionables. sociedade, para os homens e Para la autoridades. sociedad, hombres y autoridades. Quem então vou depositar a minha ¿En fé? quién entonces voy a depositar mi fe? Naquele que tem feito tudo por mim. En aquel que ha hecho todo por mí. E está fazendo, Y está haciendo. está cuidando de mim. Y está cuidándome a Ele mí. cuida daquele homem, daquela mulher Él cuida a aquel hombre y a aquella que mujer. entrega a ele de corpo, alma e espírito. Que se entrega a él en cuerpo, en espíritu. Eu sou testemunho ocular desta verdade. Soy testigo ocular de esta verdad.
Quem era Davi Miranda? ¿Quién era David Miranda? Mais pecador do que vocês que ainda não aceitaram Jesus. Más pecador que ustedes que no aceptaron a Jesús. Mas, missionário, qual é o maior pecado? Pero misionero, ¿cuál es el más grande pecado? O maior pecado que existe no mundo inteiro El más grande pecado que existe El en el mundo hombre, la entero mujer, es que el hombre y la não se mujer entregaram de corpo, alma e espírito a no Deus. se entreguen cuerpo, alma y espíritu a Dios. Esse é o maior pecado, não aceitar a Jesus Ese es el Cristo. más grande pecado, el no aceptar a Porque Jesucristo. todos outros tipos de pecado que você tem cometido, milhões de ouvintes, Todo otro tipo de pecado que tú has cometido, millones de serão oyentes, perdoados agora serán perdonados e ahora você aceitar a Jesus. en tu aceptar a Jesús. Ah, mas eu fui muito cruel, derramei sangue. Pero fui muy cruel, derramé Eu sangre. sei disso, Yo até sé coisas esto. piores você fez. Hasta cosas peores hiciste. Não importa o tamanho do teu pecado. No importa el tamaño de tu pecado. Solamente aceitando Jesus, aceptando a Jesús, que você pode ser perdoado tú puedes ser do perdonado maior pecado da tua vida. del más grande pecado de tu vida. Esses pecados que você cometeu, Esos pecados que usted cometió, falar para a sociedade como hediondo, né? Coisa assim. es dicho por la sociedad común, hediondo, algo así. Hediondo, é. Hediondo, algo así. Terrível. Terrible. Mas o teu maior pecado é o Tu más grande não pecado aceitar Jesus. es no aceptar a Que Deus Jesús. enviou seu Filho Jesus, Que Dios envió a su Hijo Jesús, tirando o seu trono divino, sacando de su trono divino, fez nascer do ventre de uma mulher chamada Maria. le hizo nacer del vientre de una Uma mujer crente llamada chamada María, una creyente llamada María. Ele permitiu levar a cruz, se entregou até a morte e morte de cruz por nós. Le permitió llevar la cruz y en muerte de cruz Deus por amou o nosotros. mundo de tal maneira, o ser humano de tal maneira, Dios amó al mundo de tal dio manera, su Filho ser humano unigénito, de tal manera que dio su Hijo para que unigénito, todo aquele que aceitar para Jesus todo aquel que le acepta a Jesús, não pereça aqui nesta vida no perezca en esta vida e tenha a vida eterna. y diz a tenga palavra. la vida eterna, dice la palabra. Então, meus irmãos, Entonces, hermano, Deus se revolta contra o ser humano que rejeita aceitar a Jesus. Dios se niega contra el ser humano que no se niega a aceptar a Jesús. Aceitar Jesus não é religião. Aceptar a Jesús no es Não religión. adianta se passar a ser crente. De nada sirve hacerse pasar por Essas creyente. igrejas mundanas estão cheias de crentes. Esas iglesias mundanas están llenas de Vê creyentes. se estão com a vida transformada. Vean si están con la vida transformada. Vê se eles receberam essa A transformação. ver si ellos reciben esa Cuando transformación. aceitaron a Jesús. Cuando aceptaron a Jesús. Porque aceitar apenas por interesses materiais, Porque aceptar solo por interés material, monetários, financeiros, financieros, de ter bens aqui nesta de vida, tener bienes en esta vida, mas não pensaram na sua salvação, pero no pensaron en su que é a salvación. mais importante de todos os milagres em nossa vida. Es lo más importante de los milagros en nuestra vida. Amém. Amén. Já quero avisar os milhões de ouvintes Quiero avisar a los millones de que oyentes vão aceitar Jesus que van a aceptar a só Jesús por causa da parte financeira melhorar. solo por causa de la parte financiera mejorar. Não vai melhorar, não. No va a mejorar. Pode até melhorar em parte, Hasta puede mejorar en parte, mas você irá de mal a pior. pero irás de mal en peor. Não receberá a transformação. Si no recibes la Não transformación, receberá o Espírito Santo. no recibirá Espíritu Mas eu Santo. não posso, Deus me abençoar a minha vida financeira? Pode. Pero Dios no puede bendecir Y mi vida Dios financiera. abençoa. Puede y Él bendice. A Bíblia nos mostra isso desde o Velho Testamento. La Biblia muestra desde el Os Antiguo patriarcas Testamento que foram fiéis a los Deus. patriarcas que fueron fieles a Dios. Até onde eles entravam, na terra que eles entravam, Hasta en la tierra que ellos entraban, Deus dava para eles. Dios les daba a ellos. Onde pisava a planta dos pés deles, Donde pisaban la de planta de los Abraão, pies de ellos, de Deus já Abraham. dava Dios ya daba aquela terra toda a para eles. toda aquella tierra para ellos. Enfim. En fin, Tudo Deus nos dá. Todo Mas Deus em nos primeiro dá. lugar, Pero- buscar a salvação. en primer lugar buscar a Buscar salvación. em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscad en primer lugar el reino de Dios y su Todas as demás justicia. coisas vos serão acrescentadas. Y todas las demás cosas se serán añadidas. Você não é como o fariseu, não? No eres como el fariseo. Ah, eu faço isso. Yo Ah, hago eu faço esto. aquilo. Yo hago aquello. Como se Deus precisasse de favor. Como si Dios necesitara favor. A soberba que fez o fariseu se justificar dessa maneira. La soberbia hizo que los fariseos se justifiquen de esa Como, forma. como a Deus, o Jesus, precisasse de Como si Dios y Jesús Caridad necesitara dele, ayuda de caridad o ayuda de él. Nós que precisamos da ajuda de Deus. Nosotros necesitamos ayuda Deus de não Dios. necessita de mim nem dos irmãos, das irmãs. Dios no me necesita ni a mí ni a los hermanos Nós y que hermanas. necessitamos deles. Nosotros necesitamos E Ele de veio por ellos. causa de nós que necessitamos dele. Pero por causa de nosotros que le necesitamos. Então escute bem, ouvintes. Escuchen bien, oyentes. Sei que são milhões que estão nos ouvindo. Sé que son millones que nos están Muitos oyendo. até nem concordam com a palavra de Deus, né? Muchos ni están de acuerdo con la palabra de Aí é Dios. você com Deus, né? Ahí tú con Dios, no. Não tem nada com Davi Miranda. Nada con David Miranda. É, a palavra não é minha. Si la palabra no es mía, A voz é minha. la voz es mía. Mas a palavra é do Senhor Pero Jesus. la palabra es del Señor Jesús.
Evangelho é São Lucas. Evangelio de San Lucas. São Lucas era médico, San vocês Lucas. sabem disso, né, igreja? Lucas era médico, ¿saben esto, no, Quem iglesia? escreveu o Ato dos Apóstolos? Quem foi? ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? ¿Quién fue? Foi São Lucas. Fue San Lucas. Que escreveu o livro do Ato dos Apóstolos foi São Lucas também. El que escribió en Hechos de los Apóstoles. Então está también fue assim, Lucas. escrito assim. Está escrito así. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, Después de esto salió y vio un publicano llamado Leví, assentado na recebedoria. sentado en la recepción. E disse-lhe, Y le dijo, segue-me. sígueme. E ele, deixando tudo, Y dejando todo, levantou-se e o seguiu. se levantó y le siguió. Que lindo. Sí, qué lindo. E fez Levi E hizo Leví grande banquete un gran em banquete sua casa. en su casa. E havia ali uma multidão Y había ahí una de multitud publicanos de publicanos e outros que estavam com y eles, otros que estaban con à ellos mesa. en la mesa. E os escribas Y deles los escribas de ellos e os fariseus y los fariseos murmuravam contra os seus discípulos, murmuraban contra sus discípulos diciendo, por que comeis e bebeis ¿por qué coméis y com bebéis publicanos e pecadores? con publicanos y pecadores? E Jesus respondendo Y disse, Jesús respondiendo les dijo, não necessito de médicos que estão no sãos, necesitan médicos los que están sanados, tienen salud. que tienen salud, mas sim pero sí os que estão enfermos, los que están estão enfermos, doentes. los que están enfermos. Eu não vim chamar os justos, Yo no vine a llamar a mas sim os justos, pecadores pero sí a los ao pecadores, arrependimento. al arrepentimiento. E chamaram os Y pecadores llamaron a pecadores para me seguir para e seguirme abandonar os seus y pecados. que dejen sus pecados. E o que nós não queremos, Y lo que no queremos, nós queremos seguir a Jesus queremos seguir a com Jesús o nosso pecado. con nuestro pecado. Não é permitido por Deus nem pela palavra do No es Senhor. permitido por Dios y por la palabra del Señor. Escolhemos a Deus, Escogemos a O Dios mundo. o el mundo. escolhemos Jesus, Escogemos a o Jesús pecado. o el pecado. escolhemos a luz Escogemos la ou as luz trevas. o las tinieblas. Trevas significa pecado, Tinieblas significa pecado. luz significa santificação. Luz significa santificación. Aí está sobre a decisão de cada um, Ahí está sobre la decisión de cada uno. que reconhece a sua Que miséria, reconoce su que miseria. as suas Que enfermidades, sus enfermedades. está sofrendo Y está sufriendo. justamente, Justamente. não é injustamente, No es injustamente. que esses problemas estão passando, Esos problemas que estás pasando. não é injustamente. No es injustamente. Essa luta do outro lado da tua família não é injustamente. Esa lucha de tocar tu familia no es injustamente. É porque você ainda não se entregou de corpo, alma e espírito a Deus. Es porque aún no te entregaste en cuerpo, alma y espíritu a Dios. Faça isso e verás a diferença acontecer. Haga esto y verá la diferencia suceder. Portanto, aí está, milhões de ouvintes. Por tanto, hoy están millones de A oyentes. igreja que até fez silêncio, olha La aí. iglesia hizo silencio. Eu dou glória a Deus. Amém. Amén. Amém. Amén. Já no Velho Testamento, o profeta exclamava dizendo, Ya en el Antiguo Testamento, profetas clamaban diciendo. do que queixa-se, pois o homem vivente na terra? Decían, se queja el hombre viviente en la Cada tierra. um queixa dos seus próprios pecados. Quéjese de sus propios pecados. Deus não é injusto. Dios no es injusto. Deus é com os fiéis. Dios está con los fieles. Deus é com os que aceitam Jesus Dios está con los que aceptan a Jesús para a sua salvação. para su salvación. Todas as demais coisas serão acrescentadas em sua vida. Y todas las demás cosas serán añadidas en su vida. Cura suas enfermidades, Sanidad de sus solução dos enfermedades, problemas, solución de los bênçãos problemas, materiais, bendiciones materiales, financieramente, en fin. é impossível descrevermos Es imposible que describamos tudo que Deus pode te dar todo lo que Dios puede darte após buscar em primeiro lugar a salvação. después de buscar en primer lugar la Que a Bíblia diz salvación. buscar em primeiro lugar La Biblia dice buscar o en reino primer de lugar Deus e a sua justiça. el reino de Dios y su E todas as demais justicia. coisas vos serão Y acrescentadas. todas las demás cosas os serán añadidas. Amém. Amén. Aí eu não tenho fé nisso, No missionária. tengo fe en esto, misionero. Salvação. Salvación. Que é isto? ¿Qué es eso? É isto mesmo, salvação em Es Cristo. eso, salvación en Cristo. Já aqui nesta vida, Ya aquí en esta você já vida, desfruta aproximadamente ya disfrutas de aproximadamente 2.000 promessas. de 2000 promesas. E no futuro, y en el futuro, a vida eterna. la vida eterna. O que mais queremos? ¿Qué más queremos? Vamos ser igual aos anjos de Deus, Seremos como los ángeles de Dios. pela nossa obediência por nuestra obediencia a sua palavra, a su a sua santa doutrina. a su santa doctrina. Aí está, irmãos, uma verdade. Ahí
esta, hermanos, una Que verdad. nós sempre sabemos escolher coisas ruins Que para siempre nós. escogemos cosas malas para nosotros. Nunca escolhemos o que é melhor. Nunca escogemos lo que es mejor. Por isso temos prejuízos terríveis. Por eso vivimos perjuicios Porque terribles. vivemos pela aparência dos olhos Porque vivimos por apariencia e de los não ojos. pela fé em Deus. Y no por la fe en Dios. A fé fala conosco. La fe habla con A nosotros. fé, ela nos movimenta. La fe nos movimenta. Ela nos impulsiona Ella nos impulsiona para as coisas de Deus. hacia las cosas de Dios. E eu sei que todo mundo tem fé para isso. Sé que todos tienen fe para esto. A pena que ainda não tomou a decisão. Apenas el que aún no É tomó a la parte decisión. mais difícil. Que es la parte más Que eu difícil. resisti muito à Donde palavra de Deus. Resistí mucho la palabra de Fui Dios. aceitar Jesus Fui a aceptar a com Jesús 22 anos de con idade. 22 años de edad. Era um jovem muito vaidoso, Era un joven soberbo, muy orgulhoso, vanidoso, soberbio y orgulloso. carnal, sem temor de Deus. Carnal, sin temor de Dios. Só porque tinha uma religião, Solo porque tenía una religión. achava que era o suficiente. Creía que era lo suficiente. No es. No es. No No es. es. No es. No es. Tua religião não te salva. Tu religión no te Quem salva. te salva é Jesus. El que te salva es Jesús. Teus dogmas Tus dogmas não te salvam. no te Quem salvan. salva é Jesus. El que salva es Jesús. Tuas tradições Tus não te tradiciones salvam. no te Quem te salva. salva é Jesus. El que te salva Foi es Jesus Jesús. que morreu por Fue você. Jesús quien murió No por fui usted. eu. No fui No yo. foi os apóstolos. No fueron los Não apóstoles. foi as santas mulheres de Deus. Foi Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Quando cego eu andei perdido, vaguei longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram e agora eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo-me converter-me não quis. Foi na cruz, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram e agora me alegram em sua lei. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abri, o seguro nele assim. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram e agora me alegram em sua lei. Quando toso então este meu coração, conhecendo o céu seu amor, que levou meu Jesus a morrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram e agora me alegra em sua luz. Amém. Deixa eu concluir agora, ouvintes. Déjeme concluir, oyentes. Antes de fazer o apelo a vocês. Antes de hacer el